O negócio das baleias. Atualmente, a posição do governo da Islândia é a favor de recomeçar a caça à baleia logo que possível. As baleias são uma espécie migratória. Não pertencem só a um país. O que nos atrai é o seu mistério, a sua graciosidade. Nos 16 anos em que fui caçador de baleias, apanhei 3.970 baleias. As baleias motivam debates internacionais que nenhum outro ser vivo motiva. Iremos aos 4 cantos do globo: Nova Zelândia, Islândia, Japão e Estados Unidos. Ver o melhor modo que estes países querem adotar para melhor aproveitarem as baleias. Enquanto os cientistas procuram saber quantas baleias ainda há, os países decidem se as baleias valem mais mortas ou vivas. O consumo de carne de baleia continua a ser incentivado, enquanto pessoas gastam milhões de dólares todos os anos a observar baleias, a ver baleias vivas. 3 tails, 4 or 5 tails. Oh, man. O homem tem caçado baleias ao longo de toda a história. O óleo de baleia acendeu as candeias do mundo ocidental. À medida que a tecnologia foi avançando, as baleias foram sendo abatidas em todos os oceanos, até restarem tão poucas que a indústria desapareceu. Em 1982, esta crise inspirou uma proibição temporária internacional para pôr fim à matança de baleias. Devido a um buraco nas condições deste acordo, o Japão e a Noruega continuam a caçar baleias. Aumenta a pressão para que outros países se juntem a estes e recomecem a caça comercial em plena escala às baleias. No longínquo Atlântico Norte, a Islândia está situada a meio caminho entre a América do Norte e a Europa. A Islândia depende muito da pesca e dos recursos marinhos. A pressão sobre o governo aumenta à medida que o bacalhau, a exportação principal, é cada vez em menor número por a exploração ter sido excessiva e as cotas de pesca vão diminuindo. Os pescadores instam o Parlamento a tomar medidas imediatas para se recomeçar a caça à baleia. Yeah, 2 of them at least over there. 200 meters, 300 meters away. A baleia de mink é o alvo principal dos caçadores de baleias, que afirmam que em redor da Islândia talvez haja entre 50 mil e 60 mil, e que, portanto, elas podem ser caçadas até certo ponto. Mas para nós, que exploramos o negócio da observação de baleias, a baleia de mink é a heroína local, e não aceitaremos que nestas águas se faça caça às baleias.
A Islândia depende totalmente do aproveitamento dos recursos marinhos. Na nossa opinião, as baleias são um recurso que deve ser explorado. Do outro lado do mundo, a 4.000 quilómetros para norte do Antártico, a Nova Zelândia, outro pequeno país-ilha, aproveita as baleias de outro modo. Nos oceanos do Sul, quase destruímos o ecossistema das baleias. Atualmente é menos de 10% da biomassa de há 100 anos. A proibição da caça comercial à baleia, a criação do refúgio dos oceanos do Sul e a criação de uma indústria económica viável como a observação de baleias, que não é destrutiva, tem ajudado a recuperar o número de baleias e deu-se assim uma segunda hipótese à comunidade. A tribo indígena da Nova Zelândia, os Maori de Ngai Tahu, criou a bem-sucedida empresa de observação de baleias Whale Watch Kaikoura. A caça às baleias não faz parte da tradição indígena dos Maori. Em vez disso, eles consideram a baleia um símbolo grandioso de abundância. Maurice Manamatu é o comandante-mor da frota de barcos de observação de baleias. Os Maori de cá têm outras histórias. Consideramos-nos os Kaiteaki, ou guardiães das baleias. Atualmente, a nossa missão é olhar por elas, enquanto que no passado elas olhavam por nós. Os primeiros Maori vieram para aqui no dorso da baleia e os primeiros europeus vieram para caçar baleias. Ao entrarmos no novo milénio, as baleias estão protegidas na Nova Zelândia e agora temos uma indústria próspera que vive de mostrar às pessoas as baleias no meio natural. Embora haja um longo historial de caça em pequena escala à baleia em toda a costa, só em 1935 o Japão iniciou a caça comercial em grande escala em águas internacionais. Esta fotografia mostra como o frio fazia gelar os arpões que não podíamos usar. Eu tinha sempre de tirar-lhes o gelo. Quando disparava, muitos pequenos pedaços de gelo espalhavam-se e golpeavam a cara. Quando era assim, não podíamos caçar baleias. O Japão é um país que se vale dos recursos do mar para se alimentar. Consome-se 7 vezes mais marisco do que a média de todos os outros alimentos. Como sempre, a posição do Japão é aproveitar quaisquer recursos naturais, entre eles a vida selvagem, de modo sustentado. Assim, não consideramos que as baleias sejam exceção. Atualmente, o Japão caça baleias valendo-se de um buraco científico do acordo internacional. Esta carne de baleia é vendida abertamente nos mercados de peixe de Tóquio. Assim, o Japão fará a caça à baleia enquanto esta atividade produzir uma boa provisão de proteínas para o nosso regime alimentar. No século XIV, centenas de baleeiros americanos prepararam o palco para a caça à baleia em todo o mundo. Agora, passados 150 anos, o fascínio da América pelas baleias ajudou a criar uma indústria de observação de baleias que anualmente rende mais de 500 milhões de dólares. Boa tarde a todos. Bem-vindos a bordo do Dolphin 8. Sou a doutora Carol Carson e represento o Centro para o Bem-Estar dos Animais. Serei a vossa guia neste passeio. Desde que a frota dos golfinhos iniciou a observação de baleias nesta costa, elementos da nossa equipa do Centro têm estado a bordo dos seus barcos. Temos colhido informações e ficado a conhecer factos sobre as baleias. A bióloga marinha Carol Carson passou os últimos 20 anos a pesquisar baleias corcundas em Provincetown, num barco de observação de baleias. Carol sentiu-se inspirada a dedicar a sua vida ao estudo destes mamíferos.
As baleias são espantosas, são enormes e, no entanto, parecem estar perfeitamente conscientes do que as rodeia, de nós. O que me cativou foi talvez o seu tamanho, ou o facto de terem se aproximado do barco, ou de eu ter conseguido ver-lhes os grandes olhos. A verdade é que mais tarde percebi que sabemos pouquíssimo delas e que a sua vida encerra muitos mistérios. Tomoisa Nagaoka é muito respeitado como um dos mais famosos caçadores de baleias do Japão. Ainda jovem, saiu de casa e passou os 16 anos seguintes nos altos mares a trabalhar a bordo de navios baleeiros japoneses. Como era forte e bem constituído, foi treinado como arpoador. De pé, na proa do barco, Nagaoka rapidamente avistava as baleias. Tornou-se muitas vezes em condições perigosas. Naquele tempo, eu sentia que tinha uma missão a cumprir. Disparar certeiramente o arpão. Ficava tão nervoso que acendia um cigarro, puxava algumas fumaças e deitava-o fora. Repetia isto várias vezes. Estava tão nervoso que não conseguia ficar quieto. O nervosismo só desaparecia quando eu disparava o arpão, acertasse ou não. Ao recordar os 16 anos em que fui arpoador, noto que sentia sempre nervosismo antes do primeiro tiro. Depois de se reformar, Nagaoka sentiu saudades de estar perto das baleias. Desta vez, decidiu que a relação com elas seria diferente. Creio que será fácil encontrar uma. Estejam atentos. Devido à minha experiência de caçador de baleias, agora posso dizer a quem vem observar as baleias muitas coisas sobre as espécies e as suas características. Estão em vantagem. Já não posso caçar baleias, mas estou feliz por poder observar as baleias. Sinto-me muito feliz quando as observo ou estou perto delas. Aqui, na remota aldeia islandesa de Húsavík, situada na orla do Círculo Polar Ártico, Abby Björnsson luta pela causa das baleias. Depois da minha primeira viagem de observação de baleias, que começou na Islândia, mudei. Fiquei apaixonado pelas baleias. Ia fazer 40 anos e disse a mim mesmo que se não fizesse naquela altura alguma coisa que gostasse muito de fazer, talvez nunca a fizesse. E me arrependeria para sempre. Assim, eu e a minha família decidimos mudar-nos de Koplakervik para Húsavík, ou seja, da comunidade citadina para a pequena. Foi uma decisão acertada. Em Húsavík, Abby mostra aos islandeses as potencialidades de observação de baleias num país onde 75% das pessoas estão dispostas a recomeçar a caça à baleia. Atualmente, em nenhum outro ponto do mundo, as opiniões sobre as baleias divergem tanto como na Islândia. Estou muito confiante em que aqui se tornará a caçar baleias. Não restam dúvidas. Não se pode viver na Islândia sem aproveitar bem o mar costeiro.
Para influenciar a opinião pública, Abbey montou um centro de baleias que liga o historial da caça à baleia à nova época da sua observação. Esta sala era o velho frigorífico e decidimos dar-lhe um aspecto diferente das outras partes do museu. O Centro das Baleias está montado como atração turística, mas também para incentivar a conservação das baleias e o conhecimento das baleias e da caça à baleia. E ainda a coexistência positiva entre o homem e a natureza. Este é o primeiro museu que vemos na Islândia. E ele está a tentar fazer os islandeses ver que as baleias não são para comermos, mas para vermos. São animais como nós. São empolgantes. E são algo que temos de procurar conhecer. Não comer. O olho está aqui, mas este espécime foi encontrado numa baleia morta em 1909. Portanto, tem 90 anos. As baleias têm sido caçadas na Islândia desde a chegada dos primeiros colonos. Desde 1949, os caçadores de baleias islandeses trouxeram centenas delas para este entreposto para terem carne para exportar para o Japão. Na Islândia, a caça à baleia terminou em 1989. Foi nesse ano que a última baleia foi rebocada para aqui. É uma sensação estranha subir esta rampa, caminho até ao local para onde uma baleia azul foi trazida há cerca de 40 anos. A visão que Abbey tem para as baleias isola-o da maioria dos compatriotas. Tem-me chamado nomes e já fui veiado em reuniões em que me chamaram terrorista defensor das baleias ou coisa parecida. Um terrorista conservacionista. Estes nomes descrevem é quem os chama. Se começamos a reagir mal, deixamos de ter razão. Por isso, permanecer calmo, razoável e disposto a argumentar e a falar dá-nos credibilidade, ajuda a nossa imagem. E na Islândia, devemos ter muito cuidado com o que dizemos e assim que começamos a interferir e a apregoar que estamos nisto por gostarmos muito das baleias, penso que ficamos queimados. Aqui no Japão, as baleias de mink e de brood são abatidas no âmbito de um programa de pesquisa científica. As baleias de brood são ainda as que as pessoas mais gostam de ver. A sua observação começou no Japão em 1988 e espalhou-se rapidamente até 10 pontos do país. Portos como Muroto, no sul do Japão, tornaram-se destinos muito procurados por esta nova vaga de turistas. Como aparecem muitas baleias em Muroto, esta cidade foi sempre de caça à baleia. Ainda há baleias em redor do Cabo Muroto e muitas ao largo. Por isso, a observação de baleias desenvolveu-se. Muitos turistas e elementos da imprensa vêm à nossa cidade e vão nos barcos ver as baleias. À medida que mais pessoas vêm ver as baleias, a opinião pública no Japão vai mudando. Porém, o governo defende a ideia de que temos
de continuar a caçar baleias para manter a nossa cultura. Os direitos de pesca deram à questão um cariz muito emocional e nacionalista, porque se podem usar termos como tradição do Japão, tradicional, herança cultural, e isto pode facilmente ser posto num contexto do tipo Japão contra Ocidente. Enquanto a juventude do Japão imita a juventude ocidental ao desejar fast food, o governo japonês continua a incentivar o consumo de carne de baleia. Tem muita procura, até pela geração mais jovem, que a aprecia muito, mas sobretudo pela geração mais velha, que já apreciava quando tínhamos provisão de carne de baleia proveniente da caça comercial à baleia, antes da proibição temporária. Porém, a maioria das pessoas crê que não necessita de comer carne de baleia. E assim, o governo procura fazer que tantas quanto possível a comam, distribuindo-a gratuitamente, oferecendo-a em almoços de escolas, incentivando restaurantes a oferecê-la gratuitamente, etc. Sim, creio que é claro que o povo japonês não necessita da carne de baleia para sobreviver, nem para manter a sua identidade, nem por motivos culturais, nem pelo que quer que seja. Enquanto no Japão prossegue o debate, as baleias da Nova Zelândia são um recurso importante para o crescimento das comunidades costeiras. As baleias tiveram um forte impacto nesta cidade. Era uma população de 3.500 e uma cidade que praticamente estava a morrer. Atualmente é dinâmica e inovadora e as pessoas estão confiantes e têm uma base económica sã. A observação de baleias criou empregos para os Wanao e penso que atualmente somos o seu maior empregador em toda a cidade. Deu-nos a nós, os Maori, muita dignidade, que nos permite andar de cabeça erguida em toda a cidade. A observação de baleias deu poder a esta tribo Maori. De antes, à margem da sua comunidade, atualmente é essencial à sobrevivência da cidade. Antes de a empresa ser fundada, eu trabalhava aqui e ali, mas vivia num mundo de muita droga, álcool, violência e tudo o que isso traz. Quando comecei a trabalhar para a Whale Watch, deixei tudo isso e toda a minha vida mudou. Kaikoura é um dos locais da Nova Zelândia de que nos orgulhamos muito. É um dos locais especiais que podemos visitar no nosso próprio país. Lá o povo indígena local, os Maori, a tribo de Ngaitaú, criou a oportunidade de observar as baleias que têm tido um êxito incrível. Era um local onde tinham sido mortas as últimas baleias da Nova Zelândia. Atualmente é um local onde celebramos as baleias vivas. Todos ficaram a ganhar. As baleias tinham mais valor mortas do que vivas, mas graças à observação das baleias, têm mais valor vivas. E as baleias vivas são uma segunda oportunidade para um bom aproveitamento destes recursos no futuro, de um modo que beneficie seres humanos e baleias. Provincetown e os portos desta parte da costa leste da América já foram a metrópole mundial da caça à baleia. O cais tinha sido acrescentado talvez mais 60 metros. E eles recebiam navios, barcos a vapor ou qualquer tipo de embarcação que pudesse rebocar baleias. Os caçadores de baleias americanos percorriam o mundo matando todas as baleias que encontrassem.
Era um trabalho mal cheiroso. Não era o tipo de coisa que se devesse fazer ao lado de uma loja de géneros alimentícios, por exemplo. Havia um aviso a dizer que uma baleia produzia 50 barris de óleo e 1000 barris de mau cheiro. Sem caça à baleia e com uma indústria pesqueira arruinada, Provincetown teve de procurar outro modo de sobreviver. Tudo começou por não ganharmos bastante dinheiro. Pensámos em como sustentar 2 famílias a fazer isto durante 10 semanas por ano, pois na Estação Baixa não havia aqui nada. Tivemos algumas ideias. Uma foi levar alguns dos habitantes idosos a pescar solha na primavera e no outono. Outra foi levar grupos de alunos de escolas a ver baleias, porque tínhamos ouvido dizer que se fazia isso na costa oeste. Assim experimentámos as 2 ideias. Enviámos cartas a escolas e a grupos de habitantes idosos. Fizemos um passeio de pesca de solha. Foi a primeira e a última que fizemos. Todos os anos, de junho a setembro, 400.000 pessoas vêm a Provincetown ver as pasmosas acrobacias da baleia corcunda do Atlântico Norte. Muitas pessoas riam ao chegar ao cais. Era novidade ir ver baleias e na costa leste ninguém o fazia. Ninguém tinha sequer ouvido falar de tal coisa. Nem acreditavam que se pudesse ir ver baleias. Quem ouvisse não acreditaria. Era como ir para o espaço ou coisa parecida. Provincetown vale-se totalmente do turismo para a sua economia. Tínhamos a indústria da pesca, que também nos ajudava. Mas agora que quase desapareceu, valemos-nos a 100% do turismo. Economicamente tem um impacto na comunidade. Penso que seja maior do que alguém poderia imaginar e creio que muitas pessoas imaginam que seja grande. A esta cidade vêm muitíssimas pessoas ver as baleias e descobrir o local. Penso que alterou esta comunidade de modos em que nunca pensaríamos sequer. A esta cidade vêm muitíssimas pessoas ver as baleias e descobrir este local. Se temos muito movimento, temos tanto que por vezes só nos lembramos de almoçar às 3 horas da tarde. Quando um recurso tem muito mais valor quando é deixado vivo, parece-me que a caça à baleia já tem pouco lugar na nossa cultura ou na nossa sociedade. Mas aceito que possa não ser assim noutros pontos do mundo. Para recomeçar a caça à baleia na Islândia, foram feitos estudos para calcular se é uma indústria viável. Os dados recolhidos e o que significam permanecem muito controversos na Islândia e em todo o mundo. O fator mais importante é a necessidade de pesquisar. Na Islândia, abordamos o ecossistema com base num bom conhecimento do ambiente e das interações entre as diferentes espécies de animais marinhos. Tem-se feito muito trabalho para estimar a dimensão das reservas de baleias. Para se ter um programa e um conhecimento corretos, há que fazer um pouco de caça à baleia. É muito difícil fazer trabalho científico sobre as reservas de baleias sem fazer caça à baleia. Quando se vive num país marítimo como a Islândia, onde se depende dos recursos do mar, tem de aproveitar-se todos eles de modo equilibrado. E assim não se pode deixar de fora as baleias. É impossível. Sabemos de certeza que as reservas de baleias em redor da Islândia, ou pelo menos quase todas, são sustentáveis, isto é, estão em boa forma. Os conselhos dos cientistas dizem-nos que podemos caçar sem risco de esgotá-las. Quando vemos os métodos defendidos pelos cientistas, não podemos deixar de dizer que têm muitas falhas e são irrealistas. A maioria dos biólogos é muito cética. Mas como este país é pequeno e se opõe à máquina da caça à baleia, tudo é muito difícil. No seu todo, o país considera que a caça à baleia é um direito que temos, relacionado com a nossa autodependência e tudo mais. Portanto, pode ser muito difícil dizer alguma coisa que vá contra a corrente dominante. E por isso, não se manifestam abertamente na universidade. Abby
ouviu dizer que a questão das baleias está novamente a ser discutida no Parlamento. Segue de avião para a capital, Reykjavik, para juntar a sua opinião ao aceso debate. Estamos a tentar fazer ver ao Parlamento e ao Governo que observar as baleias é uma forma muito positiva de aproveitar as reservas de baleias em redor da Islândia. Penso que se alguém nos perguntasse se seríamos capazes de todos os anos pôr em risco a imagem da Islândia por causa de algumas baleias, de pôr em risco os nossos mercados de peixe e o setor do turismo, que atualmente é o segundo maior da Islândia no que toca a receitas, as respostas seriam bem diferentes. Quase todo o país diria que não. Infelizmente, a opinião pública em muitos países do mundo, e neles se incluem os nossos mais importantes mercados de produtos da pesca, está contra a caça da baleia. As autoridades do nosso país têm-nos pressionado. Temos protestado contra precipitações, ou o recomeço apressado da caça à baleia, ou qualquer decisão neste domínio, porque pensamos que terá um efeito muito negativo no turismo e na imagem da Islândia em geral. Se justifica ou não, se há argumentos concretos ou apenas as percepções e sentimentos que os povos do mundo ocidental associam às baleias, isso é outra questão. Mas temos alertado contra a caça à baleia, porque receamos muito que prejudique a nossa imagem e o nosso turismo. Na caça à baleia não há perspectiva de ganhar dinheiro. A economia mostra bem que se ganha muito mais dinheiro com o turismo e a observar as baleias do que a matá-las. Atualmente, a indústria da caça comercial à baleia na Nova Zelândia talvez valha mais para o país do que a caça à baleia valia no século XVIII. À medida que mais pessoas se mudam para as cidades, o turismo à natureza vai se tornando uma das indústrias de crescimento mais rápido do mundo. Os neozelandeses creem que isto faz do meio selvagem intacto um artigo muito valioso. Isto tem um alcance de cerca de 6 km. Se num raio de 6 km houver uma baleia que o ecolocalize, de certo a ouviremos. O cérebro do cachalote é o maior de todas as criaturas da Terra. Todas as baleias respiram fora d'água, pelo que é incrível que estas mergulhem até profundidades de 3.000 metros e lá permaneçam até 2 horas e até voltarem a expirar. Têm-se encontrado no seu estômago lulas gigantes que chegam a ter 5 metros de comprimento. Eu cresci à beira-mar. Até certo ponto sinto-me parte do mar. Toda a minha família, que já tem centenas de anos, tem tido uma relação com o mar e eu sinto-me privilegiado por poder dar seguimento a essa tradição. Penso que as baleias criam um elo com os seus antepassados, porque ele sabe que há muitos anos estes têm uma relação com elas ao longo desta costa. Ali está uma, vai mergulhar. Lá vai ela. Talvez seja uma a que pusemos nome há 3 ou 4 dias. Tem andado perto de Knúkuls. Ambas parecem trabalhar juntas ou alimentar-se juntas. Pusemos-lhe o nome de Aiahaha. Nestas águas ainda há baleias, mas não é em grande quantidade. Se começasse a caçar baleias, toda a indústria acabaria em poucos meses, porque as baleias estão muito acessíveis. Seria o fim. Voltaríamos aos tempos difíceis. Em Provincetown, as baleias proporcionaram não só benefícios sociais e financeiros, mas também uma plataforma para Carol e uma equipa de cientistas a se estudarem. Os dados que colhem são usados pelo governo americano para criar legislação de proteção do mar. Neste mapa estão todas as baleias corcundas.
Podemos distingui-las pelo feitio da barbatana dorsal ou pelo desenho debaixo da cauda. Este desenho é único, como as nossas impressões digitais, mas tem o tamanho de um cartaz de autoestrada. Não há duas baleias com o mesmo desenho. E reparando neles, podemos eliminar dúvidas essenciais acerca das baleias. Perfeito. Esta fotografia, depois de revelada, será examinada por um dos nossos investigadores. Iniciámos o catálogo em 1979. Antes disso, tínhamos um pequeno caixote cheio de fotografias. Agora temos ficheiros completos que talvez constituam a maior base isolada de dados do mundo sobre as baleias corcundas. No mar não há muralhas nem canais. Elas podem ir para onde queiram. E o facto de regressarem a esta zona e de a usarem como sempre fizeram, revela-nos alguma coisa essencial acerca do modo como estes animais se organizam. É admirável. Mais adiante havia uma baleia que tem estado muito ativa. Agora tem a barbatana lateral no ar. Reparem no comprido braço da baleia corcunda. Nenhuma outra baleia tem barbatanas laterais tão compridas. Na verdade, o nome científico desta, Megaptera novaangliae, significa mais ou menos a criatura de asas grandes de Nova Inglaterra. Na água, as barbatanas laterais da baleia corcunda são literalmente asas. Estas grandes baleias proporcionaram uma muito necessária fonte de proteínas ao povo japonês depois da Segunda Guerra Mundial. O país contou com a habilidade de Nagaoka como arpoador para se alimentar. Cresci e ganhei a vida com as baleias. Foi graças a elas que pude construir a minha casa, comprar um televisor e criar os meus 2 filhos. Nunca considerei que caçar baleias fosse divertido. Lembro-me de que era invariavelmente trabalhoso. Chamavam-lhe trabalho de 100 dias. Trabalhávamos sem parar durante 100 dias. Ficávamos aliviados quando acabávamos. A verdade é que não tenho saudades. Para comemorar o tempo em que trabalhava numa frota de baleeiros, Nagaoka e os outros antigos caçadores de baleias reúnem-se para homenagear a prodigalidade do mar e o papel que eles tiveram na história do Japão, festejando o Dia do Mar. Acabam por ser os velhos caçadores de baleias quem ganha a corrida. Sentam-se para beber uma bem merecida cerveja e fazer um festim de carne de baleia. A carne de baleia é doada pelo governo japonês a fim de incentivar a sua caça. O proprietário do Instituto de Pesquisa Científica ofereceu a carne de baleia ao Whale Network como presente. Ouvi dizer que foi muita. É muito saborosa, sim. Tanto o sashimi bem frito como o cozinhado com konjaku são muito saborosos. Isto é patrocinado pela Whale Network. A maioria das pessoas nunca comeu carne de baleia e nós damos-lhe a provar. Antes de tornar a caçar baleias, a Islândia tem de procurar um modo de lucrar com esta indústria, porque ao abrigo do Acordo de Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas, a compra e a venda de carne de baleia entre países é ilegal. A função deste organismo é determinar quais as espécies que podem ser comercializadas.
O governo tem esperança em poder exportar a carne e os produtos de baleia que queira para fins científicos através do mercado japonês. Embora os mercados estejam fechados, ainda há esperança em que isto seja possível. Quando caçávamos baleias, só vendíamos os respectivos produtos ao Japão. No Japão ainda há mercado que quer comprar carne de baleia. Porém, como se sabe, o comércio internacional de carne de baleia é, no mínimo, muito difícil. E isto é algo que temos de superar antes de tornarmos a caçar baleias. Teremos de ter acesso a alguns mercados para vender os nossos produtos de baleia. Por que havemos de começar a caçar baleias quando vemos que os noruegueses têm enormes problemas para escoar toda a carne de baleia que têm? Por que havemos de fazê-lo? Não há mercado. A Abiy sabe que na questão da caça à baleia, quem terá a última palavra é o primeiro-ministro. Sempre que alguém me pergunta se é viável tornar a caçar baleias, recorro sempre ao argumento económico e digo que o pior será o prejuízo que tal atividade causará à imagem que queremos preservar e melhorar. Para a economia da Islândia, é muito mais positivo fazer observação das baleias, que têm crescido nos últimos anos, do que prejudicar os interesses da Islândia, retornando à caça científica à baleia. O Parlamento da Islândia decidiu que recomeçaremos a caçar baleias logo que seja praticável. Não sei a data exata, mas calculo que não seja antes de 1 ou 2 anos. Well, he's moving. But anyway, no, hopefully, sweetie. Há uma mística a rodear as baleias. Elas causam-nos pasmo como nenhum outro ser vivo causa. Eu até gritei. É, e muito alto. Adorei. Sim, foi ótimo. A maioria das pessoas, quando volta de ir observar as baleias, está inebriada e sorri. E com razão, pois esteve em plena natureza. É como estar perto de Deus, toca-nos o espírito e é uma sensação que permanece. É mágico. Foi muito melhor do que esperava. Não vi uma, mas 5 baleias. Foi espantoso. A última exibiu bem a cauda. Vê-las ao vivo é maravilhoso. Penso que todos temos de fazer gestão das baleias. Se não conseguirmos gerir a caça à baleia a nenhum nível, o melhor será só recomeçarmos a caçá-la quando conseguirmos. Ainda tenho de ser convencida de que saberemos gerir a caça à baleia. De país para país, as ideias diferem, como a de que será cruel matar baleias. Quanto à caça comercial à baleia, creio que devemos fazê-la, desde que não matemos demasiadas, nem alteremos demais o seu número. Eu trabalhei na caça à baleia e nós sempre comemos carne de baleia. Por isso penso que devemos continuar a caçar baleias.
A caça à baleia, excetuando a que é feita para subsistência, só sobrevive por ser amplamente subsidiada pelos governos. A observação de baleias não é subsidiada. É uma indústria genuína, viável e autónoma que resulta, que concede postos de trabalho e que não exige aos contribuintes que a financiem. Pensemos um pouco. Se perdêssemos 400 mil visitantes por já não termos observação de baleias, matar-nos, perderíamos tudo. As baleias têm-me dado mais do que consigo expressar por palavras. Pois foram elas que criaram a nossa empresa. O que importa é respeitar cada um. Respeitar a cultura de cada um. Para mim, isso é que é globalização. O governo neozelandês está empenhado em proteger e conservar as baleias. Queremos que estas espécies únicas de mamíferos marinhos devem ser preservadas. Não vejo que haja conflito entre caçar baleias e observar baleias. A caça será feita mais longe da costa do que a observação. Para vermos baleias, não temos de afastar-nos muito da costa, pois as águas islandesas estão repletas delas. Observar baleias é como ir ao jardim zoológico. Eu levo os meus filhos ao jardim zoológico, onde vemos porcos, gado e ovelhas. As pessoas comem carne de porco, de vaca e de carneiro. Por isso, para mim, não há diferença. Estou com o meu filho, que tem 10 anos. Creio que o futuro deste jovem seja risonho. Sinto que podemos ter muita esperança na Islândia, se renunciarmos para sempre à ideia de caçar baleias. Não devemos ficar surpreendidos se elas tiverem uma vida pessoal rica como nós. E é a nossa arrogância que nos leva a pensar que todos os outros animais são estúpidos e feitos todos iguais. Estas baleias diferem tanto no comportamento, muito mais do que pensamos, quanto diferem os desenhos que têm na cauda. Penso que quando visitamos as baleias e o seu ambiente natural, queremos proteger não só as baleias, mas também o seu ambiente. Quando as vimos ao longe, não percebemos como eram grandes, até que uma enorme passou por baixo do barco e vimos como era maravilhosa. Sentimos que as conhecíamos. Uma coisa é vê-las na televisão ou no cinema, ao vivo, de muito perto. Aí, percebemos como são mesmo grandes. É espantoso. É por isso que continuo a vir vê-las. É por isto que gosto de dizer às pessoas que nunca foram ver as baleias que as invejo. Pois isso ainda está para acontecer-lhes. E a primeira vez que vejam uma baleia no mar será uma das grandes experiências da vida humana. A 18 de agosto de 2003, a Islândia recomeçou a caçar baleias. O governo insiste em que a caça é para fins científicos. O Japão e a Noruega continuam a matar cada vez mais baleias, valendo-se de uma lacuna na proibição temporária internacional. Atualmente, a observação de baleias é uma indústria que rende anualmente $1.000 milhões e atrai mais de 9 milhões de visitantes em 87 países e territórios.